Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Está no ar Psiu, o seu programa de arte, cultura e informação. Com Carol Baumann e Paulo Vani. Olá, pessoal, aqui Carol Baumann e eu falo aqui diretamente dos estúdios da Desempaca Criações, onde são gravados os programas do canal Adjuntos Podcast Coletivo, que além deste programa tem também o Telas Latinas com Luiz Alberto Cassol, o Rua da Margem com Paulo César Teixeira e Mesa de Afrodite com Simone Otto. Todos os episódios estão nas plataformas do YouTube, do Spotify. Vai lá, curte, te inscreve no canal, compartilha. Tu também pode acompanhar o Adjuntos nas redes sociais, pelo Instagram e Facebook. Bom, esse programa aqui é o Psiu, que trata sobre a sustentabilidade das trabalhadoras e trabalhadores da cultura, financiamento das ações culturais e fomenta o artista e sua obra. Aqui comigo, na condução do Psiu, tem o meu parceiro Paulo Vani. Olá, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Carol. Depende do horário que estão nos escutando. Então, a ideia é essa, dar continuidade nesse episódio, a nossa conversa, o nosso diálogo sobre a economia da cultura. Vamos lá, então. Nesse segundo episódio que vocês estão ouvindo aí com a gente, nosso convidado é Tarson Nunes. Ele é doutor em Ciência Política pela URGS, servidor da Secretaria de Planejamento do Estado. Como analista da extinta Fundação de Economia e Estatística, coordenou um programa de pesquisa sobre economia criativa do Rio Grande do Sul. Foi coordenador da Assessoria de Relações Internacionais do Governo do Estado de 2011 a 2014, quando ajudou a formular o programa RS Criativo. Atua hoje como pesquisador do Observatório das Metrópoles. Bem-vindo, Tarson. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema que é tão importante, tão interessante e tão pouco discutido, assim, né? Essa relação entre a arte e a economia, né? O quanto que a arte também é parte da atividade econômica. É isso aí. Então tá. Bom, para começar, Tarson, eu queria que tu falasse aqui para quem está nos escutando, como é que tu definiria a economia criativa e por que ela tem ganhado relevância nos debates, né, de desenvolvimento econômico? Então, olha só, acho que primeiro é importante situar a trajetória desse conceito, né? Porque inicialmente a discussão sobre as artes e a cultura e a economia não era uma discussão muito relevante, porque a arte era uma coisa ou muito popular ou muito do circuito, né, aquela arte folclórica que está no meio do povo, ou uma arte muito para os ricos. Mas quando a cultura, quando a sociedade se transforma numa sociedade mais urbana, uma sociedade de massa, surge uma indústria cultural, fica mais evidente o quanto que a atividade artística e cultural, para além do seu valor intrínseco, para além do seu valor enquanto arte, ela também tem um valor econômico, ela gera postos de trabalho, ela gera circulação de dinheiro, ela gera novas atividades econômicas. Então, começa a ficar mais evidente esse laço entre cultura e economia. Mas, inicialmente, até os anos 80, 90 do século passado, se começou a pensar nisso a partir do que se chamava de economia da cultura, que era tu calcular quanto que as atividades artísticas pesam na cultura, né? Quanto que se vende de livros, quanto que se assiste de filmes, quanto que pessoas vão num espetáculo, e olhava, então, os efeitos econômicos das atividades culturais. Mas, mais adiante, quando se começa a pensar melhor e estudar a economia urbana, se percebe que, para além desse valor das atividades culturais propriamente ditas, as artes e a cultura, elas também agem como, eles chamam até círculos concêntricos, assim, tem o valor das atividades culturais propriamente ditas, né? O valor de um quadro que tu vende, o valor de um livro, tem o valor das indústrias culturais, né? Um filme, uma publicação, uma revista, mas também se percebeu que as artes, as atividades artísticas também geram valor em outros campos da atividade econômica. Por exemplo, quando tu começa a aplicar a atividade cultural para um outro produto que não é necessariamente da cultura. Então, por exemplo, o design. Né? Uma cadeira que tem design, ela tem 4 patas e um encosto que nem uma cadeira comum, mas ela vale mais porque ali tem o trabalho
do designer que fez. Né? Ou quando uma música é utilizada como um jingle na publicidade, ou quando um artista gráfico ele usa seu conhecimento para fazer a parte gráfica de um game. Ou seja, se percebeu que além da economia da cultura, ainda tem esse círculo mais amplo onde a atividade artística ela incide e gera valor em outros campos da atividade econômica. Então se percebeu que, na verdade, a arte e a cultura elas são um potente elemento de geração de valor imaterial, né? A diferença entre uma roupa comum e uma roupa de grife. Tem todo um trabalho de design, tem todo um trabalho de marketing, tem todo um trabalho de planejamento. Ou seja, se percebe que cada vez mais, e como a gente vive numa sociedade de símbolos, uma sociedade da informação, uma sociedade do conhecimento, esse valor imaterial das coisas, ele tem um peso cada vez maior na economia. E se a gente for ver, de fato, no Brasil, as atividades, o que se chama economia criativa, que aí entraria não só a indústria cultural, não só propriamente a música, artes cênicas, artes plásticas, mas também a indústria cultural, quer dizer, a publicidade, a indústria editorial, a indústria do cinema, a indústria da TV. Então, a economia criativa, então, diz respeito, na verdade, não é um setor da economia criativa. Na verdade, a economia criativa é uma abordagem que busca identificar aonde que a arte e a cultura geram valor na economia. Legal. Tarson, tu fizeste uma pesquisa, né, sobre a questão da economia criativa aqui no estado do Rio Grande do Sul. Te pergunto quais são assim, os setores da economia mais representativos da economia criativa aqui e que mais contribuem, digamos assim, para o PIB ou para o desenvolvimento regional. Nessa tua pesquisa, tu conseguiu apontar isso, né? Esse trabalho de pesquisa, e eu tenho que, antes de dizer qualquer coisa, falar um pouco de como que ele surgiu. Eu entrei como pesquisador na antiga Fundação de Economia e Estatística do Estado, que era uma fundação que fazia estudos socioeconômicos. Mas tive a oportunidade naquela época, em 2014, o presidente Adalmir Marchetti era um economista com muita lucidez e muita inteligência. Ele percebeu que era possível também se pensar e que valia a pena estudar esses temas da economia criativa. Né? O Rio Grande do Sul ele tem uma longa tradição de empresas de sucesso. Se a gente for pensar, por exemplo, na história do Rio Grande do Sul, o que foi a Editora do Globo, que foi a primeira editora que traduziu os grandes clássicos para o Brasil. A Editora do Globo ela tinha uma revista do Globo, que era uma revista de circulação nacional. Era uma revista que tinha um peso do Brasil inteiro e era feita aqui no Rio Grande do Sul. Né? As primeiras gravações de discos na América Latina foram feitas aqui na Casa Elétrica, lá por 1910, 1913. Os filmes do Teixeirinha até hoje estão entre os filmes que tiveram maior bilheteria na história do Brasil. Então, nas estatísticas, até hoje não foram superados. Então, o Rio Grande do Sul tem uma larga... A LPM era uma editora que tinha peso nacional. Então, o Rio Grande do Sul sempre teve uma larga trajetória de atividades culturais potentes e importantes. E aí, a gente, pensando nisso, se dedicou a construir um programa de pesquisa tentando justamente identificar o peso da economia criativa na economia do Rio Grande do Sul. Então, de 2017, mais ou menos, até 2020 e 2021, eu coordenei lá na Fundação de Economia e Estatística um programa de pesquisa sobre economia criativa. Inicialmente, a gente tinha uma certa resistência dos colegas, né? Os economistas são muito acostumados a medir quantidades, tem muita dificuldade em conseguir medir valores mais impalpáveis, assim, né? Então, é muito fácil tu calcular quantos quilos de soja saiu de uma lavoura ou quantos tratores saíram de uma fábrica, ou seja, isso é facilmente quantificável, que é o métier dos economistas, e como é que tu vai pensar quanto que vale uma ideia, quanto que vale um poema, quanto que vale né, um roteiro de um filme, que é uma medição muito mais complexa. Então, eu me dei conta ali que os economistas não tratavam muito desse tema da economia criativa, não era nem tanto porque não achassem que era importante, mas era muito mais porque, de fato, é uma tarefa muito difícil. Porque tu analisar a economia criativa, tu tem que ter em conta que os setores culturais, eles são muito difíceis de captar pelas nossas estatísticas. As nossas estatísticas econômicas, elas dão conta das relações mais formais da economia, relação de trabalho, de emprego, carteira assinada, CNPJ,
E a maior parte das atividades criativas e culturais, elas não estão nesse circuito. Então, de fato, fica muito difícil tu mensurar com os instrumentos que a economia dispõe hoje, tu mensurar uma coisa tão complexa, tão diversa, tão heterogênea quanto a economia criativa, né? Porque na economia criativa, tu tem desde o artista de rua que vende no Brick, até o cara que é diretor de arte de uma agência de publicidade. Tu tem desde o músico que toca num barzinho e recebe o cachê no fim do mês, até uma grande gravadora multinacional. Tu tem desde o menino que faz Super 8 lá na periferia de Alvorada, até um grande estúdio internacional. É um mundo muito heterogêneo em termos econômicos e muito difícil de mensurar. A gente tentou buscar, na verdade, o que seriam as aproximações possíveis e que nos permitiram a gente ver assim que o Rio Grande do Sul tem um conjunto bastante grande de empresas e de postos de trabalho na economia criativa. Mas respondendo especificamente à tua pergunta inicial, quer dizer, a partir desses estudos que a gente iniciou lá em 2017, a gente pode ver, por exemplo, que o Rio Grande do Sul ele é o terceiro polo brasileiro na área do audiovisual, né? A gente tem um espaço grande na área da animação, na área o Rio Grande do Sul é o terceiro polo também do Brasil na área de games. O Rio Grande do Sul, na área da moda, é um dos estados de grande destaque, especialmente numa coisa muito importante, que é a ideia da moda sustentável. Há uns 5, 6 anos atrás, a última vez que eu olhei esse assunto, a Semana da Moda Sustentável do Brasil, que é em São Paulo, tinha 60% dos expositores eram gente do Rio Grande do Sul. Então, assim, na moda, no audiovisual, na área de tecnologia da informação, especialmente games, na área da educação para a cultura também, porque aí, quando a gente pensa em economia criativa, a gente pensa não só nas atividades artísticas provavelmente ditas, mas tem que pensar também naquelas atividades que formam novos artistas, né? Cursos de arte, universidades, cursos livres. Então, a gente vê que, assim, quando tu pensa essa relação entre cultura e economia, desde esse ponto de vista mais amplo da economia criativa, tu vê que a arte, ela movimenta todo um conjunto de atividades econômicas em torno de si, e isso tem um potencial muito grande para movimentar a economia, especialmente se a gente for pensar em quais são as áreas mais portadoras de futuro, né? Se a gente tem que escolher, por exemplo, entre a mineração. Recentemente queriam instalar uma mina de carvão aqui do outro lado. Bom, isso pode mexer milhões de dólares, mas vai gerar quantos empregos? Esse mesmo recurso aplicado na área criativa, voltado para estimular atividades criativas, quanto ele vai gerar de empregos, de postos de trabalho, de movimentação econômica? Então, eu acho que a gente conseguir fazer esse tipo de mensuração ajuda a gente a conseguir mostrar que a atividade cultural artística não é só a cereja do bolo, não é só aquela coisa, que bom, vamos apoiar a cultura porque é bonitinho. Não, é uma atividade que, de fato, tem um potencial. Por exemplo, no Brasil, se a gente for considerar apenas empresas com CNPJ, pegando essas... economia criativa, em geral, a gente pega 8 setores, patrimônio, culturas tradicionais, artes performáticas, artes cênicas, música e atividades de apresentação ao vivo. A gente tem que pensar também em publicidade, a gente tem que pensar também em tecnologia da informação, games, ou seja, tem um conjunto muito variado de atividades, mas se a gente pegar tudo que existe de empresa nesses setores, no Brasil são 409 mil empresas no Brasil. O último cálculo que eu vi, feito pelo Itaú Cultural, o Banco Itaú tem um trabalho muito estruturado de pesquisa sobre a questão da cultura, dava quase 4% do PIB do Brasil são atividades relacionadas com a economia criativa. No Rio Grande do Sul são mais de 30 mil empreendimentos nessa área. No Brasil são 2,2 milhões de empregos diretamente relacionados com essas atividades criativas. E no Rio Grande do Sul são mais de 145 mil postos de trabalho. Então, a última vez que eu me lembro, por exemplo, no estudo anterior, a gente via que, em termos de postos de trabalho com carteira assinada, o setor cultural, a economia criativa, tem mais postos de trabalho do que na construção civil, por exemplo. Mas todo mundo fala na construção civil como um setor importante, que gera emprego, temos que apoiar a construção civil, a construção civil está em crise e tal. E aí, esses setores que são mais estruturais e mais tradicionais, pela sua visibilidade, eles, em geral, são mais capazes de atrair políticas públicas e atrair políticas de fomento e de apoio do que a economia criativa. Mas se a gente for olhar na ponta do lápis, a economia criativa ela gera até mais emprego do que esses setores tradicionais. Então, é muito importante esse trabalho de fazer esse levantamento e mostrar o peso que a economia criativa tem
em termos de geração de trabalho e de renda, para a gente poder, inclusive, romper com esse círculo vicioso. Né? Tipo, a lavoura do arroz. Então, tem uma crise na lavoura do arroz, é uma crise do Rio Grande do Sul, o governo tem que fazer alguma coisa. Bom, mas tem uma crise na economia da cultura, ninguém se preocupa em pensar nisso. Tu falaste aí que uma das dificuldades é a questão da mensuração, né? Tu acha muito que pela natureza da questão cultural, ou tu acha que isso é uma falta de entendimento ainda da importância? Por exemplo, nós conversamos aqui com a Tânia, e a Tânia disse que uma grande dificuldade na época da pandemia foi exatamente saber quantos somos, quantos trabalhadores são na área da cultura, né? Essa dificuldade, como é que tu analisa ela? É mais uma dificuldade na natureza do ofício, digamos assim, ou se ela é uma dificuldade pela falta de compreensão ainda dos governos, enfim, da própria sociedade, que a necessidade de investir numa pesquisa, no mapeamento disso? Sem dúvida, essa é uma questão da maior importância. Assim. Primeiro, é que, de fato, pela própria natureza das atividades criativas, é muito complexo tu mensurar, até porque, se por um lado as atividades criativas são atividades que movimentam a economia, geram trabalho, geram renda, geram empreendimentos, tem uma zona cinzenta porque o começo disso tudo é o artista que às vezes está fazendo arte pela arte, não para viver da arte necessariamente, né? Então, tem muitas atividades culturais que, por definição, sei lá, o Maçambique lá de Osório, por definição eles não querem se profissionalizar, eles não são. Então, entre o músico que começa a tocar por conta própria para se divertir e o músico que vira profissional, tu tem uma zona cinzenta que ela é muito complexa. Às vezes o cara toca e ganha algum dinheiro. Muitas vezes a gente vê nos estudos que a gente faz justamente de mapeamento da atividade cultural, tu percebe que justamente pela fragilidade do mercado econômico da cultura no Brasil, muitas vezes a pessoa é artista, mas tem que fazer outra coisa para viver. Né? Tem um colega, um conhecido meu, ele é cineasta premiado, ganhou prêmio internacional, mas ele é servidor da Justiça Federal porque ele tem que ter um trabalho. E isso é verdade para muitos artistas e é lamentável assim, que no Brasil a gente tenha tão pouco caso para compreender o trabalho do trabalhador da cultura como um trabalho que tem valor e que deve ser remunerado. Né? Tem aquela piada assim, né? Ah, quem é que tu é? Tu é músico? Ah, e o que tu faz para viver? Né? Ah, toca lá em casa, vai lá em casa e toca. Né? Tratam a atividade cultural como uma atividade secundária que não é tão digna de ser remunerada como qualquer outra. E eu acho que isso é uma coisa que é importante de romper. E de fato, então, portanto, as nossas estatísticas, que são muito centradas em contratos formais, elas não dão conta de acompanhar e conseguir captar essa diversidade, essa complexidade do mundo da cultura. E é uma coisa muito complicada, porque, por exemplo, o trabalho de um eletricista comum de carteira assinada, ele está nas estatísticas. Um eletricista que trabalha para cinema, por exemplo, ele não está nas estatísticas porque ele não trabalha de carteira assinada. Mas se ele tiver 3 trabalhos por ano, ele vai ganhar muito mais do que aquele eletricista que ganha a mesma coisa, uma costureira que trabalha para fazer cenografia do teatro. É um trabalho muito mais especializado, ela vai ganhar, inclusive, melhor porque ela é mais especializada, mas ela não aparece na estatística porque ela não está no contrato de trabalho formal, porque pela própria natureza dos trabalhos se eu vou pegar para lá nos Estados Unidos, tem aquelas companhias de teatro que os caras são profissionalizados, que até o cara lá que varre o troço é profissionalizado, carteira assinada e tal. Mas no mercado brasileiro tu não tem isso. Né? Então tu perde a possibilidade de conseguir captar onde estão e quem são os trabalhadores da cultura. E isso foi uma briga muito grande que a gente teve, inclusive quando eu estava no governo do estado. Agora eu estou licenciado, estou cedido, mas eu fazia esses estudos e discutia muito com a Secretaria da Cultura, que era o meu cliente, digamos, para quem eu fazia as pesquisas, da importância de a gente fazer um mapeamento de quem são as pessoas que trabalham na área da cultura. Porque para tu poder ter políticas públicas eficazes, tu tem que saber quem é o teu público-alvo. É isso aí que a gente passou na pandemia, a gente passou agora de novo com as enchentes, né? Essa falta de enxergar quantos somos, né? Quem somos e, enfim, isso gera uma dificuldade. E aí a gente já vai andando num desafio que não são poucos, né? Para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que é a questão das políticas públicas, né? Então, como é que tu avalia, assim, as políticas públicas, tanto a Lei Rouanet quanto o FAC, na promoção da economia criativa? Então, eu acho que são políticas da maior importância
E por incrível que pareça, a gente sempre é tão pessimista e tão crítico em relação ao Brasil, mas se a gente for pensar na trajetória dos últimos 20 anos, a gente teve um grande avanço nesse quesito de políticas públicas para a área da cultura, né? Eu acho que isso vem já do início do primeiro governo Lula. Eu acho que no segundo governo do Lula foi criado uma Secretaria de Economia Criativa dentro do Ministério da Cultura. E isso marca, e eu acho que isso já vem assim um pouco de antes da virada do século, assim, justamente desse conceito de economia criativa, um novo tratamento da questão cultural, porque tradicionalmente as políticas de fomento à cultura eram políticas muito voltadas para garantir o acesso da cultura para o povo, mas não se preocupavam em garantir a sustentabilidade do trabalho do produtor da cultura. Então, as políticas públicas tratavam como se a arte já existisse lá e que tu tinha que fazer era justamente fazer isso chegar no povo. E aí gerava problemas, porque daqui a pouco te financiava um livro, tu tinha que distribuir esse livro de graça. Te financiava um espetáculo, tu tinha que fazer esse espetáculo de graça. O que gerava uma política de dependência, porque, bom, se tu não consegue vender o teu trabalho, não consegue fazer com que esse teu trabalho seja autossustentável, tu não vai conseguir se emancipar das políticas públicas. E acho que houve um grande avanço. O governo, principalmente o governo federal, no início dos anos 2000, percebeu a importância, incorporou essa discussão que acontece em nível internacional sobre economia criativa e começou a criar políticas e gerar mecanismos de fomento mais voltados para garantir a sustentabilidade do trabalho dos artistas. E agora, nesse último período, e eu acho que é muito interessante porque foi um movimento que veio de baixo para cima e foi uma conquista da sociedade civil, a possibilidade que se tem hoje, de ter uma política de fomento institucionalizada e com recursos garantidos para os próximos 5 anos, que é a Lei Aldir Blanc. E é muito interessante que a Lei Aldir Blanc ela surgiu em pleno governo Bolsonaro, onde tu tinha o maior ataque contra a cultura que se teve em todos os tempos. E para mim isso é um exemplo, e as pessoas percebem pouco sobre isso, o quanto que significou que o poder dos trabalhadores da cultura e junto à opinião pública foi capaz de gerar, no momento que tu tinha o governo mais hostil contra a cultura, gerar uma política pública que agora, no governo Lula, se institucionaliza e garante um mecanismo de financiamento regular e permanente para a atividade cultural. E isso é uma conquista que é gigantesca. E é importante destacar que isso, a gente pensa, isso é dinheiro para os artistas. E não se dá conta, na verdade, de que ao financiar a cultura, tu não está financiando só o artista, né? Eu fiz um estudo 5, 6 anos atrás, pegando dados, eu peguei quase 100 projetos financiados pelo Procultura do Estado, né? Pelas políticas estaduais de cultura, 100 projetos do Procultura na área da música. E é legal, porque nos projetos que são financiados pelo Estado, o artista é obrigado a fazer uma prestação de contas no que ele gastou. Então, eu peguei esses 100 projetos e analisei para onde é que ia esse dinheiro. E aí tu via que, por exemplo, para o artista propriamente dito, menos de 40% do recurso ia para o artista. Mas cada atividade de música, tu gera um conjunto de contratação de serviços e de novos postos de trabalho que não são na área cultural. Mas é o cara que faz o cartaz pro show. É uma rede enorme. É o cara que faz a segurança, é o sujeito que monta o palco, é o sujeito que faz o catering pros artistas, é o hotel que vai receber os artistas que eles vão ficar, é a movimentação que gera numa cidade, qualquer dessas cidades que tem essas feiras culturais, sabe quanto, né, o Oktoberfest de Igrejinha, festa da salsicha, não sei de onde, eles sabem o quanto que uma atividade cultural ela é capaz de dinamizar a economia local e atrair pessoas e atrair circulação de recursos. Então, assim, nesses 99 projetos culturais que eu analisei, geravam mais de 95 tipos de trabalhos diferentes, né? Jornalistas, gráficos, paramédicos, motorista de van. Então, dava mais de 60 tipos de atividades diferentes e mais de 90 tipos de trabalho que eram gerados por um dinheiro que estava investido na música, porque não ia só para o músico. Né? Ia para o cara que é o apresentador, ia para o iluminador. Inclusive, às vezes o músico é o que menos, é o menor cachê. E aí, bom, tu faz um comentário que aí aponta para um ponto crítico, que é dessa complexidade do acesso às políticas culturais, que tu gera também alguns intermediários. Uma parte importante do dinheiro de todos esses projetos, e às vezes até mais do que ia para o próprio artista, é para o captador.
que é aquele cara que sabe como é que faz um edital, que sabe como acessar, e aí ele não tem nada a ver com a arte propriamente dita, mas como ele é um cara que conhece os caminhos, acaba se apropriando de uma parte da renda. Isso é um ponto meio crítico, que deveria o acesso ser mais fácil e mais simplificado, e que não dependesse desses especialistas intermediários que, na verdade, são só o cara que consegue fazer a tradução, montar o projetinho, né, e ganha por ser o intermediário entre a política pública e o artista. Mas, independente disso, acho que, bom, isso é um custo que se tem a pagar e pode ser que se pense formas de melhorar esse acesso. Eu acho que o MINC, o Ministério da Cultura, tem procurado simplificar esses procedimentos e criar mecanismos que facilitem, né, e ajudem o artista a fazer os seus projetos, mas o importante é que a gente tem hoje, no Brasil, e pelos próximos 4, 5 anos, um instrumento de financiamento estável e permanente para as atividades culturais que é muito bom para o país. É muito bom para a profissionalização, é muito importante que a gente rompa com essa ideia, ou que o artista aprenda também a gerenciar sua carreira como um empreendimento. Né, ou que tem alguém que trabalhe para ajudar o artista a fazer isso, né? Mas para avançar nessa compreensão de que todo trabalho tem que ser bem remunerado, e o trabalho do artista é um trabalho também, né? A gente tem que romper com aquela ideia de que a arte é uma coisa etérea, que, enfim... Não, a arte é o trabalho de pessoas, esse trabalho tem valor, esse trabalho gera movimentação econômica, e isso é muito importante para a própria economia do país. Sim. Tarson, quando se fala um pouco da economia criativa, é uma abordagem muito homogênea, e a gente sabe que não é. Né? A gente sabe que a questão da economia criativa ela é heterogênea. Né? Não tem várias camadas, no mínimo, no meu entendimento, tem 3 camadas. Uma da indústria cultural, né? grandes estúdios de música, grandes questões da televisão, Globo, né? Enfim, essa é uma camada. Outra camada são os circuitos nacionais, né, de músicos, e mais que tem um circuito nacional garantido, os atores, enfim. E a outra que são os circuitos mais regionais, atores mais localizados, né, que têm a sua atividade mais restringida aos seus locais. E, bom, e fora ainda a cultura, a economia da cultura mais... diria assim, mais da cidadania, assim, muito mais ligado, por exemplo, ao carnaval, que movimenta milhões, né? Mas é feito na comunidade, né? Como é que a política pública pode fazer o diálogo entre essas várias camadas? Como é que ela possa interligar, inclusive, para uma promover a outra, entende? Aquela que tem bocanha os maiores recursos, também colabore para que as outras, assim, que não tem tanto espaço, consigam... enfim, como é que tu acha? É possível um diálogo assim? É possível uma intersecção entre esses... Eu acho que é inevitável um diálogo assim, porque tu tem que enfrentar justamente essa característica que é muito complexa da atividade da economia da cultura e da economia criativa, que é justamente essa complexidade e essa pirâmide que tem. Quer dizer, que tu tem no topo um circuito de muito alto rendimento e onde rola muita grana e que domina 90% dos mercados, e na base um enorme número de pessoas que ganham muito pouco. E se a gente for pensar, e isso é importante a gente ter em conta, que não é só uma questão assim, geográfica, assim, do circuito internacional, circuito nacional, circuito local, mas é também uma questão econômica, né? Se a gente for pensar hoje, mesmo com a internet, que teoricamente nos daria um acesso livre à música, tu tem 4 grandes gravadoras que controlam 80% do mercado, né? Tu tem 6, 7 grandes estúdios de cinema que controlam e monopolizam. Tu tem cada vez mais essas grandes produtoras tipo Netflix e tal, que se apropriam de 80%, 90% das receitas. E isso faz muita diferença. Eu gosto sempre de usar um exemplo quando eu falo de por que isso é importante, é que eu digo o seguinte, quer dizer, se tu assiste o Homem-Aranha, 60% do dinheiro do teu ticket vai para os Estados Unidos. Se tu assiste o Homem que Copiava, tu tá pagando a pessoa que foi aí filmar no quarto distrito, os cineastas daqui, os artistas daqui. E aí, se a gente vai pensar nisso numa escala mundial e pensar a quantidade da drenagem de recursos que saem dos países periféricos e vão para Hollywood, vão para os centros, com base nesses grandes monopólios da indústria cultural. Né? É um processo onde tu redimensiona a importância do incentivo à cultura local,
ao mostrar justamente que quando tu incentiva a cultura local, tu está incentivando fazer com que o recurso que é despendido para a cultura circule na tua própria comunidade. O IBGE ele faz uma pesquisa chamada Pesquisa de Orçamento Familiar. Todo ano ele faz essa pesquisa para analisar, para depois poder fazer os cálculos de inflação. Então tem que saber o que uma família gasta. Então eles fazem uma pesquisa para saber uma média. E quase 8%, entre 6% e 8%, varia conforme o ano, do gasto das famílias brasileiras é com atividade cultural. Então tu pensa assim, quanto dinheiro que isso significa, pensando as famílias do Brasil inteiro, que vão necessariamente gastar uma parte do seu recurso indo numa festa, indo num show, indo no teatro, comprando uma revista e tal. E quanto mais tu tiver produção local, mais tu vai estar garantindo que esse recurso fique aqui e não vá embora. E mais, quer dizer, quanto mais tu incentivar a produção local e quanto mais tu fomentar ela e quanto mais tu divulgar ela e tu promover ela, mais tu vai estar conseguindo fazer com que pessoas de outros lugares gastem seu dinheirinho pagando um artista daqui. Então, quando não só é importante a pessoa de Porto Alegre assistir o homem que copiava, o dinheiro dela está ficando aqui, mas quando esse homem que copiava for passado em Paris, né, ele vai estar trazendo dinheiro de outros lugares para cá. Então, essa questão e cada vez mais, se a gente for olhar o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que é um organismo das Nações Unidas que estuda as questões do desenvolvimento, eles cada vez mais têm falado, isso já faz mais de 10 anos que eles vêm divulgando essa ideia de que a economia criativa é um caminho importante de desenvolvimento para os países emergentes como o Brasil. Né? No mundo inteiro, o Brasil é conhecido pela sua música. No mundo inteiro, as pessoas admiram o jeito do brasileiro ser, o carisma do brasileiro. E isso é um ativo fundamental que poderia estar contribuindo para aumentar nossas exportações. Quer dizer, nesses próprios estudos do PNUD, eles mostram que, mesmo num contexto em que a economia mundial estava em queda, o comércio mundial estava em queda, o comércio de produtos criativos, bens e produtos e serviços criativos, estava em crescimento no mundo. Isso tem um potencial de geração de consumo e de geração de demanda que, se houvessem, ou que as políticas de fomento à atividade cultural, elas são políticas que têm o potencial de atingir um mercado mundial. Né? E o mercado mundial, aí, mesmo esses grandes monopólios, isso é uma coisa interessante da área cultural, ao contrário de outros produtos mais massificados, que, enfim, né, uma BMW, uma coisa, né, um automóvel mais sofisticados, a cultura ela depende muito, o produto cultural, da diversidade, da criatividade, da novidade, da diferença. E a gente tem isso. É muito difícil a gente competir, vamos tentar fazer uma fábrica de carro para competir com a Mercedes. É difícil. Mas a nossa música, competir com a música norte-americana, não é difícil. E o custo, que se chama para os economistas, custo de entrada numa atividade cultural, ele é muito menor do que o custo de entrada numa atividade econômica tradicional. Então, o potencial que a arte brasileira tem de alavancar a economia do Brasil, ele é muito grande. E pegando esse gancho do que tu falou, né, do mercado, né? Como é que tu enxerga, assim, como é que o fazedor de cultura, o trabalhador, o artista, ele consegue manter a sua autonomia do seu trabalho, a sua essência, e ao mesmo tempo tu tem as exigências do mercado, vamos botar assim, entre aspas, né? O famoso mercado. Essa é a pergunta de $1 milhão, Carolina, porque eu acho que é uma questão que não tem uma resolução fácil. Por um lado, eu acho que é interessante a gente ter em conta de que muitas vezes a integridade é o que garante tu ter espaço no mercado. Quer dizer, tem o caminho mais fácil, que é de tu copiar o que os outros estão tudo fazendo. Tu te moldar, né? E tu te adaptar às necessidades do mercado. Isso talvez te dê, digamos, um caminho inicialmente mais fácil, mas, por outro lado, tu tá nessa camisa de força. Tu tá atrelado a uma gravadora, tu tá atrelado a um modelo do que tem que fazer, que vai te amarrando e vai te tornando igual a todos os outros. Porque aí tá esse caminho do sucesso fácil via mercado, ele te encaminha para uma mediocridade comum, né? É muito nítido hoje, se tu for olhar o quanto que esse domínio de 3, 4 grandes corporações em vários setores culturais,
ele é nefasto para a própria criatividade, para o próprio artista. Você vai ver, por exemplo, grande parte da produção cinematográfica é sequências. Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3, é a repetição das mesmas fórmulas. Ou tu vai pegar na música, tem aquele célebre compositor, que eu acho que é sueco ou holandês, que inventou um software de como fazer uma música de sucesso, e ele faz música para tudo quanto é artista e é sempre a mesma música. Então, assim, eu acho que esse caminho mais fácil de integração ao mercado, ele é um caminho mais fácil, mas ele é uma armadilha. Por outro lado, o caminho da integridade artística e da criatividade, ele às vezes consegue romper, porque no fundo, mesmo que seja uma atividade voltada para o mercado, esses grandes monopólios, eles dependem e demandam também de novidade, de criatividade, porque a arte é criatividade, tu tem que ter capacidade de dar um estalo na cabeça da pessoa. Se tu repete sempre a mesma coisa, tu vai ter sempre aquela mesma mediocridade. Então, mesmo a indústria cultural, ela está sempre buscando, e não é à toa que, se a gente for pensar bem, os grandes fenômenos culturais da indústria mainstream, né, dos grandes grupos, eles são sempre buscados, né, na cultura popular. É o samba, foi o tango no início do século XX, é o samba, é o rap, é o rock. Quer dizer, de alguma maneira, até para conseguir vender, para conseguir manter esse mercado, a própria indústria cultural, ela demanda criatividade, ela demanda arte, ela demanda um pouco mais de qualidade e não da mediocridade característica do mercado. E tem outro problema, né, Tarson? Quando entrou o tema da economia da cultura, muitos editais públicos, né, também não compreendendo, digamos assim, a diversidade e a complexidade que é a cultura, né, faziam, por exemplo, editais com exigências de quanto geração de emprego vai fazer aquele projeto. Isso tu vai moldando, de certa forma, né, o fazer artístico. Eu acho que tem que ter vários tipos de financiamento públicos, né, porque para poder abarcar essa complexidade. Qual é a tua impressão sobre isso? Eu acho assim que aí, nesse caso, os gestores públicos da área da cultura que formulam essas políticas teriam que ter mais em conta a necessidade de que o mais importante é a produção artística e não tanto... Porque eu acho que às vezes tem umas exigências que são meio burocráticas e que não tem muito sentido. Quer dizer, é mais importante ter uma obra de qualidade do que ela gerar mais ou menos empregos ou mais ou menos retorno, né? Então, acho que o principal deveria ser, na verdade, a preocupação em garantir uma produção estável e constante, do que estabelecer muitos critérios que às vezes dão mais trabalho para o artista conseguir acessar aquele recurso e, na verdade, busca de resultados quantitativos deveria ser substituída por uma busca de resultados qualitativos, não tu ter assim, vou gerar tantos empregos, vou gerar tanto retorno, vou atingir tantas pessoas, porque isso, a princípio, é uma consequência do trabalho artístico e não a sua motivação, né? Bom, Tarson, entrando assim na questão da mão de obra, né? A gente estava falando sobre os profissionais especializados que atuam nesses eventos e falando da diversidade de profissionais que trabalham. Como é que tu acha que as universidades e os parques tecnológicos, enfim, têm contribuído para capacitar essas pessoas desse setor, para talvez tirar ela dessa informalidade, né? Bom, eu acho que primeiro tem um problema que as nossas universidades elas ainda estão vinculadas a um modelo muito antigo do que é o fazer artístico, né? Então, assim, isso não vai aí nenhuma crítica aos professores ou às universidades, mas, assim, o modelo ainda trata a arte como se ela fosse aquela coisa etérea, assim, que não importa a carreira, não importa o cara, como é que o cara vai se sustentar depois. Então, os músicos, por exemplo, não aprendem a gerenciar sua carreira. O artista plástico não aprende como comercializar o seu trabalho, como criar formas. Eles são são formados apenas para a arte e não se olha nas universidades a questão da inserção
desse trabalho que ele está aprendendo, daquele ofício que ele está aprendendo num mercado que ele é complexo. Então, as universidades deviam também trabalhar com essa questão de, gestão de carreira, mercado, contrato, como é que tu faz, como é que tu vende, como é que tu garante teu direito autoral. Ou seja, tem um conjunto de coisas para as quais os artistas que passam pela trajetória acadêmica não são formados. Isso é um problema. Por outro lado, acho que a gente está vendo emergir agora, primeiro, uma consciência desse problema na universidade, e a universidade começando a se mexer em relação a isso, mas também uma emergência de um novo modelo que aparece muito nitidamente nos IFES, nos institutos federais, que estão fazendo cursos de produção audiovisual, que estão fazendo cursos relacionados com o mundo da economia criativa, mas não necessariamente com a questão artística propriamente dita, mas também em profissionalizar pessoas e capacitar pessoas para esse mundo maior, porque eu acho que isso é uma coisa importante, quer dizer, o importante não é só a obra do artista, mas é tu conseguir garantir que essa obra do artista chegue a um público maior, né? E isso implica não só no artista propriamente dito, mas na iluminação, na gestão, no planejamento, na questão da crítica de arte, na questão de publicações, na questão de podcasts como isso aqui. Quer dizer, tem todo um conjunto de atividades que dão suporte a essa questão da economia criativa, que vai muito além da arte só propriamente dita, né? Garantir que uma ideia se transforme num filme envolve o trabalho de centenas de pessoas, gente, né? Que vai desde o diretor até a pessoa que serve cafezinho no estúdio. Claro. Né? E tudo isso é igualmente importante. O trabalho de todos os trabalhadores da cultura é importante. Acho que o pessoal, agora na pandemia, se falou muito disso. Acho que foi uma valorização importante que, né, o pessoal chama do pessoal da graxa, né? Porque tem um artista que vai se apresentar, mas tem o cara que carrega instrumento, tem o cara que está ali montando, tem o cara que está ali... Né? Então, esse pessoal... Não funciona só o artista, né? Não funciona. Não existe. Não dá certo. A arte... Ainda que ela seja sempre decorrente de um lampejo individual e de uma criação, ela também depende, para essa criação chegar nas pessoas, do trabalho braçal de muita gente. E ela não existe sem esse trabalho. A arte e a cultura são um trabalho eminentemente coletivo, né? No seu fazer e no seu usufruir também. Sim. Então, a gente está indo para o encerramento aqui da nossa conversa, mas uma lacuna, assim, que eu acho que ficou da nossa aqui, que é a questão do gargalo da produção cultural, da cultura, do fazer artístico. Um dos gargalos importantes dessa economia da cultura é a questão do público, né? Quando tu mesmo coloca esses dados do IBGE, que se gasta 8% em cultura, mas que é um conceito largo, né? Tu acha que eu vejo, por exemplo, uma ausência de políticas públicas para a formação de público, né? Formação de plateia. E acho que geralmente as pessoas gastam naquilo que a gente chamou da primeira camada, né? Nos grandes cinemas, cinemão, né? Enfim, tu acha que dentro das tuas pesquisas tu chegou a abordar isso? Sim, sem dúvida. Eu acho que tu colocou uma questão importantíssima que a gente não poderia deixar de mencionar mesmo, porque eu acho que essa questão... primeiro, assim, a gente tem que romper com uma ideia idealizada de que o gosto é uma coisa que vem com a pessoa, né? O gosto é uma construção social. O Bourdieu já dizia isso, né? Tu não vai gostar de uma coisa que tu não conhece, né? A gente olha um jogo de beisebol, por exemplo, a gente acha um troço chatíssimo. Os americanos acham a coisa mais interessante do mundo. Agora eles gostaram de futebol, mas até pouco tempo atrás eles detestavam o futebol, que é um jogo que pode acabar empatado, que demora para acontecer. Então, isso mostra, no caso do esporte, o quanto que o gosto não é uma coisa inata e inerente à pessoa, mas tu só vai aprender a gostar se tu tiver acesso a uma diversidade grande. E aí o problema dessas grandes indústrias, eu já mencionei o negócio do cinema, com as repetições, é que a grande indústria ela produz coisas estandartizadas e produtos de massa e que muitas vezes são emburrecedores. E o fato das pessoas, de ser um mercado muito monopolizado, ele também conduz e constrói o gosto das pessoas. Então, por exemplo, essa onda toda do sertanejo, que tomou conta do Brasil, não é porque as pessoas passaram a gostar de sertanejo, mas é que se tu só ouve aquela mesma coisa, e todo mundo que tu conhece ouve aquela mesma coisa, a balada que tu vai é daquilo, tu acaba, né, sendo direcionado para isso. O gosto, não, ele é muito conduzido. Isso tem uma indústria que é muito monopolizada, muito concentrada, é muito mais barato tu fazer sempre o mesmo produto, variações do mesmo produto e vender aquilo.
Então, eu acho que tem uma questão muito importante, que é essa questão da educação, da formação do público, né? E aí o poder público, as políticas públicas são muito importantes, porque elas é que te permitem educar as pessoas no bom sentido, assim, no sentido de elas poderem ter acesso a uma variedade de produtos, uma variedade de abordagens, uma diversidade de questões que abram a cabeça dela. E aí, só para terminar, eu quero fazer um gancho disso, de como que isso, e aí, digamos, mais uma camada de como a economia criativa ela é muito importante para o desenvolvimento de um país, porque para além da questão da geração de emprego e renda, das atividades culturais serem um ramo importante da economia, tem também essa questão de que a cultura, ela forma a mentalidade de um povo. E a capacidade de um povo de pensar soluções criativas, alternativas. A gente vive num momento que se chama de economia da informação, sociedade da informação, uma sociedade onde cada vez mais o conhecimento e a criatividade são importantes para o desenvolvimento. E tu ter um povo que tenha um repertório cultural maior, tu tem também uma mão de obra e um povo com capacidade de pensar melhor, né? De ter uma mente mais aberta. Então, a cultura ela também ajuda a formar um povo com mais consciência de si, e isso é importante do ponto de vista subjetivo e da afirmação da cidadania, mas também é importante do ponto de vista da economia, né? De gente que tem a cabeça aberta e que consegue, surgir uma coisa inesperada. A gente via muito assim, né? Quando a gente esteve na Coreia, os coreanos são mega disciplinados, os coreanos são mega trabalhadores, os coreanos são imbatíveis num monte de coisas. Mas quando acontece uma coisa que está fora da caixinha, eles entravam em crise e todo mundo dizia assim, e todo mundo olhava para o estudante brasileiro quando estava lá, porque era o brasileiro que conseguia pensar uma solução. Que dava um jeito. Que dava um jeito. E isso aí tem a ver com isso, que tu tem uma cabeça aberta, e quem abre a tua cabeça é a tua cultura, é o teu repertório cultural, né? E tu conseguir com isso enfrentar e não ter a mesma resposta para o mesmo problema o tempo todo. É a cultura como ferramenta, né? De transformação. De transformação, de formação. Bom, Tarson, chegando aqui no nosso encerramento, aqui, a última coisa que a gente queria te ouvir e que eu acho que seria importante também é como é que tu enxerga, então, essa questão da economia criativa aqui para o nosso estado, o futuro. O que tu enxerga, assim, médio prazo, longo prazo? Então, eu acho, assim, que a gente tinha que tentar aproveitar esse momento que é altamente favorável. Nunca teve tanto dinheiro para a cultura, a ponto de que a Secretaria da Cultura, ano passado, recebeu o dinheiro da Lei Aldir Blanc e não conseguiu nem gastar até hoje. O dinheiro que tem 3 milhões e 600 que ficaram lá. Olha só, pessoal. Nunca se viveu uma situação onde tinha dinheiro sobrando, né? E então, a gente tem que aproveitar isso para potencializar a cultura como um instrumento de desenvolvimento econômico, de transformação da sociedade. Mas, para isso, eu acho que o passo inicial e o mais importante de todos é os artistas olharem para si mesmos como protagonistas desse processo e se organizarem. Eu acho que eu sempre dou muito exemplo de tu pegar uma tradição de um setor que no Rio Grande do Sul é mais estruturado e mais organizado que o setor do audiovisual, né? E vocês trabalham, o Beto Cassol, tem um podcast aqui também, mostra que... Mas por que o audiovisual tem um desempenho tão melhor no acesso a recursos e no desenvolvimento desse setor? Porque eles são organizados, porque eles têm a APTC, eles têm o CIAV, eles têm uma história de organização que pautou os temas do audiovisual e conseguiu gerar políticas públicas do audiovisual que outros setores mais organizados, como os músicos, os artistas plásticos, não conseguem. E isso depende do quê? Depende da organização, da autoconsciência e da articulação desses setores culturais para se tornarem mais visíveis, para trabalharem no mapeamento, para conseguirem mostrar. O pessoal do Colegiado da Dança fez um trabalho excelente o ano passado, acho que vale a pena vocês entrevistarem eles, de tentar fazer um mapeamento da dança no Rio Grande do Sul, para saber quantos são, quem eram, o que fazem para viver. E eu acho que esse trabalho que os próprios artistas estão fazendo de se organizar para se conhecer e para poder demandar melhor frente às políticas públicas, ele é muito importante nesse momento, porque nesse momento a gente tem uma situação que nunca teve, que é ter dinheiro. Então, vamos tentar ajudar a gastar esse dinheiro de uma maneira mais eficiente possível e que ajude a potencializar e a profissionalizar os nossos artistas. Não com aquela ideia de que, temos que fazer aquilo que o mercado quer, porque eu acho que não tem que se dobrar as necessidades do mercado, mas tem que reconhecer que o seu trabalho tem valor e ele tem que ser bem remunerado. Então, tu tem que pensar também na questão de estratégia, de ter gestão de carreira, de pensar
o seu trabalho como uma parte da economia também. Sim, sim. Bom, a gente queria ficar, tem muito mais coisa que a gente podia conversar, Sim, né? Mas a gente limita tempo para ficar legal para quem está nos ouvindo. Claro. E a gente quer te agradecer muito a tua presença. Um prazer enorme essa conversa. Que o Psyu aqui está iniciando essa trajetória aqui no canal Adjuntos, né? Para a gente falar mais sobre isso. Eu acho que a tua contribuição foi enorme, né, seu Paulo Vane? Sim, a ideia é essa. A ideia é nossa pretensão com esse podcast é discutir os temas relativos à economia da cultura, economia criativa, para tentar colaborar, ser um vetor, né? De colocar essa discussão difundir melhor o acúmulo que já se tem nisso e tentar ajudar a articular, inclusive para a gente ter o mapeamento dos artistas, ter um mapeamento também da infraestrutura, ou seja, dos equipamentos culturais que se tem no Estado, enfim, para que possa isso basear uma política pública para a cultura. Então tá, Tarson, valeu, grande abraço e nós voltamos na próxima quinta com o Psyu aqui no canal Adjuntos. Tchau. Adjuntos, a gente pode mais.